dano qualificado pela violência e grave ameaça contra a União, contra o patrimônio da União, deteriorização de patrimônio tombado. As teses defensivas, presidente, como eu já havia anunciado anteriormente de forma englobada, a primeira alegada pelas defesas de Anderson Gustavo Torres, Augusto Heleno Ribeiro Pereira, Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira, impedimento, suspeição e ausência de imparcialidade desse ministro relator, dos ministros Flávio Dino e de Vossa Excelência, presidente. Não vou gastar muito tempo com isso, uma vez que agora, recentemente, em sessão plenária do Supremo Tribunal Federal, por 9-1, o plenário do Supremo Tribunal Federal rejeitou a arguição de suspeição e impedimento em relação a mim, por 9-1 também rejeitou em relação ao ministro Flávio Dino e por 10-0 rejeitou em relação a Vossa Excelência. Então, essa matéria já preclusa por decisão do plenário, afasto a preliminar. Como vota o ministro Flávio Dino em relação a essa questão preliminar? Senhor presidente, saudando novamente a todos, todas os presentes, é claro que voto em relação às outras arguições e o faço chancelando a lembrança feita pelo eminente ministro Alexandre de Moraes, que esta se cuida de uma questão já enfrentada pelo plenário e por larga maioria, 9-1, 10-0 em todos os casos. E cito uma recente manifestação do Chief Justice da Suprema Corte dos Estados Unidos, que muito corretamente, de modo institucionalmente necessário, em vista do debate jurídico no mundo, lembrou a importância da preservação da independência judicial, da imparcialidade por toda a sociedade. Sua Excelência, conforme notícia publicada no New York Times no dia 18 de março, próximo passado, fez questão de dizer que as discordâncias quanto a decisões judiciais são normais, porém tem exatamente uma resposta normal, que não a tentativa de eventualmente sancionar os tribunais e os juízes em face de discordâncias. E Sua Excelência, o presidente da Suprema Corte dos Estados Unidos, com isto corroborou uma interessante declaração dada por ele próprio, já na condição de Chief Justice, nomeado, lembremos, pelo presidente George W. Bush. E, portanto, já exercendo há longo período este cargo, deu uma importante declaração, que, a meu ver, é muito elucidativa, em razão do que foi, inclusive, muito bem referido pelas brilhantes sustentações orais na tribuna. Às vezes, em razão daquilo que se convencionou chamar de, entre aspas, polarização, há uma tentativa de transformar os tribunais em parte dessa polarização. E eu concluo a minha manifestação reproduzindo, entre aspas, o que disse John Roberts. Não temos juízes Obama ou juízes Trump, juízes Bush ou juízes Clinton. O que temos é um grupo de juízes dedicados fazendo o melhor que podem para fazer o mesmo direito àqueles que comparecem diante deles. Esse judiciário é algo pelo qual todos nós deveríamos ser gratos. Então, inspirado nessa referência constitucional que a experiência brasileira adotou desde o alvorecer da República, é que considero que não há lastro nem constitucional, nem infraconstitucional para o acolhimento e, por isso, acompanho o eminente relator. Como vota o ministro Luiz Fux? Senhor presidente, saudando também Vossa Excelência, o Luiz Procurador-Geral da República, a nossa decana ministra Carmen Lúcia, ministro Alexandre de Moraes, ministro Flávio Dino. Senhor presidente, eu também tive a oportunidade
de lançar meu voto, e assim o fazia também, na medida que pertencia a vários colegiados. Quem decide essa questão é o presidente, ou então o próprio ministro. E essa questão foi decidida, o presidente entendeu que o ministro Alexandre estava no exercício da sua independência jurídica ao decidir todas essas questões, e também Sua Excelência se entendeu isento para julgar. O fato do ministro Alexandre de Moraes ter atuado com tanta exação e competência é motivo de elogio, não motivo para afastá-lo do processo. Eu rejeito a alegação. Obrigado, ministro Luiz Fux. Como vota a nossa decana, a ministra Carmen Lúcia? Obrigada, presidente. Cumprimento também Vossa Excelência, reiterando os cumprimentos da manhã, os senhores ministros, procurador-geral, senhores advogados, todos que nos acompanham, senhores magistrados. Presidente, essa questão, como aqui já foi mencionado e reiterado, já foi decidida pelo plenário do Supremo, portanto, é de acatamento. Ademais, a indicação de parcialidade, de possível parcialidade, que é o que é indicado, principalmente em algumas das defesas, parece-me não se ter qualquer comprovação, muito diferente disso, como atestou o plenário na conclusão daqueles julgamentos. E apenas uma referência, presidente, sobre a circunstância de haver uma ou outra menção a mais de um ministro em alguns dos documentos que foram juntados. É fácil criar qualquer tipo de impedimento para afastar um juiz de um colegiado pela referência feita a um documento. Basta incluir para que então se afaste. E nós, não nesta fase da vida do Supremo Tribunal Federal, mas há uns 10 anos atrás ou mais, tentou-se afastar exatamente mencionando-se alguém da família de um dos ministros do Supremo. Então, o Supremo reiterou esse julgamento. Não há possibilidade de a gente permitir o raciocínio de que alguém seria parcial pelo fato de ter sido mencionado. Até porque em outros documentos, neste caso específico, mencionam outros ministros, inclusive alguns não fazem parte desta casa, mencionou-se presidente de Tribunal Superior Eleitoral em períodos pretéritos ao período do mandato do ministro Alexandre, que é relator, e nem por isso deixaria de comparecer e de julgar se fosse mesmo do plenário. Há, portanto, todos os elementos suficientes para dizer que os juízes são imparciais e, a menos que se comprove algum comportamento contrário, que não se tem neste caso, não há por que afastar em nome de uma possível desconfiança de alguém. O ministro, desde o início, comportou-se exatamente no sentido que é dever de todo juiz em qualquer lugar do mundo. Atuar com imparcialidade para garantia dos direitos das partes, assim tem sido feito, e este tem sido o comportamento deste Supremo Tribunal Federal. Eu, portanto, estou rejeitando a preliminar, presidente. Obrigado, ministra Carmen Lúcia. Antes de proferir meu voto, eu queria cumprimentar todas as sustentações orais que foram realizadas, bastante técnicas, jogaram luzes sobre questões relevantes, efetivamente. Também antes eu havia recebido em audiência o doutor Andrew Farias, doutor José Luiz Oliveira Lima e doutor Celso Vilardi, e evidentemente tive acesso às manifestações escritas que foram muito bem elaboradas. Nessa questão preliminar, eu também estou acompanhando o eminente ministro relator Alexandre de Moraes, porque entendo que a questão da arguição de impedimento, suspeição, já foi analisada pelo plenário, já houve ali a oportunidade da apresentação das informações, uma primeira decisão do ministro-presidente, que tem a competência para fazer essa análise, e depois, nos recursos, a análise do plenário. Então, não identifico realmente nenhum interesse da parte do ministro Alexandre de Moraes ou alguma causa que possa configurar o seu impedimento ou a sua suspeição, assim como também não vejo nenhuma causa que possa configurar impedimento ou suspeição do eminente ministro Flávio Dino. Então, com essa fundamentação, eu estou acompanhando na íntegra o eminente relator, a quem devolvo a palavra para dar prosseguimento à outra preliminar.
Obrigado, presidente. Continuando a segunda preliminar, e também, presidente, assim como Vossa Excelência, eu já havia nominado todos os advogados que fizeram sustentações orais no meu cumprimento pela manhã e volto a cumprimentá-los pelas sustentações orais. Presidente, a segunda preliminar diz respeito à competência tanto do Supremo Tribunal Federal e, em sendo do Supremo Tribunal Federal, há também a impugnação dessa primeira turma ser competente para o processo de julgamento e se pede, como da tribuna, vários advogados reiteraram um pedido para que o julgamento fosse feito pelo plenário do Supremo Tribunal Federal. Não, aqui, presidente, não assiste razão, ao meu ver, às defesas, primeiro em relação à competência do Supremo Tribunal Federal. Essa matéria já foi pacificada em 1.494 ações. Então, presidente, veja, não é algo novo. Em 1.494 ações, o Supremo Tribunal Federal reafirmou a sua competência para todos os crimes relacionados ao dia 8 de janeiro de 2023. E eu aproveito aqui, presidente, para desfazer uma narrativa totalmente inverídica. Até um dos nobres advogados disse uma questão de terraplanismo. Aqui seria muito semelhante, se criou uma narrativa, assim como a Terra seria plana, o Supremo Tribunal Federal estaria condenando, abre aspas, velhinhas com a Bíblia na mão, fecha aspas, que estariam passeando num domingo ensolarado pelo Supremo Tribunal Federal, pelo Congresso Nacional e pelo Palácio do Planalto. Nada mais mentiroso do que isso, seja porque ninguém lá estava passeando, e as imagens demonstram isso, seja pelas condenações que eu peço para colocar para facilitar. Colocou? Nós até agora, presidente, eu repito, em 1.494 ações, reafirmamos a competência do Supremo Tribunal Federal para todos os casos relacionados ao dia 8 de janeiro. Nós tivemos já 1.029 condenações, 7 absolvições e ainda há 439 ações penais em andamento. Dessas condenações e ANPPs, 1.029. Das condenações, foram 497 condenações. 50% das condenações, 249 condenações, foram apenas penas privativas de liberdade inferiores a 3 anos. Então, das 497 condenações, metade penas inferiores a 3 anos, substituídas por penas restritivas de direitos. As outras, entre 11 anos e 6 meses e 17 anos e 6 meses. Condenados a penas de 17 anos, 43 dos 497 condenados, menos de 10%, e aí porque a culpabilidade devidamente comprovada na dosimetria da pena demonstrava maior gravidade. Agora, o importante aqui, presidente, isso é muito importante, é que das 497 condenações, só 43 têm mais de 60 anos. E, na verdade, se nós pegarmos mais de 70 anos, que foram imagens utilizadas, são 7 condenações. Então, de 497 condenações, e lá também o gráfico, entre 70 a 75 anos, 7. 60 a 69, 36. Ou seja, a grande maioria até 59 anos, 454 condenações. Então, essa narrativa que se criou e se repete
através de notícias fraudulentas pelas redes sociais, fake news, de que são mulheres, só mulheres, e mulheres idosas. É totalmente mentirosa. Mulheres são 32% condenadas, homens quase 70%, 68%, e, como eu disse, somente 7 pessoas condenadas com mais de 70 anos. E, presidente, retornando à preliminar, nessas 1.494 ações, o Supremo Tribunal Federal, sempre era uma preliminar, o Supremo reafirmou a sua competência. Foram 1.326 ações penais, sendo algumas já 266 com trânsito em julgado, outras esperando os embargos e outras denúncias recebidas. 1.326 ações que o plenário do Supremo, antes da mudança regimental, recebeu, processou e condenou ou absolveu e julgou, entendendo ser de competência do Supremo Tribunal Federal. Após a edição da emenda regimental número 59, em 18 de dezembro de 2023, e aí se alterou a competência penal, em regra, para as turmas, e à época, por 10 votos a 1, é importante que se diga, o eminente ministro Luiz Fux, que havia, quando o presidente proposto alteração para retorno ao plenário, votou pela manutenção do plenário, e todos os demais ministros, todos os demais 10 ministros votaram a favor dessa alteração regimental. A partir daí, todas as denúncias, sejam dos casos relacionados ao dia 8 de janeiro, sejam de outros casos, todas as denúncias passaram a ser oferecidas pela Procuradoria-Geral da República nas turmas. Já foram oferecidas denúncias, recebidas, processadas aqui na primeira turma, 168 ações ligadas ao dia 8 de janeiro. E por que isso? Porque fizemos, e todos se recordam, fizemos uma norma de transição. A norma de transição disse que as denúncias já recebidas pelo plenário continuariam no plenário, uma vez que se fixou, naquele momento, o juízo natural. As futuras denúncias, exatamente porque nenhum órgão sabe qual será a futura denúncia. Agora nós vamos fazer um pequeno break para a rádio e retornamos já, continuamos com você no YouTube e na televisão. O plenário, uma vez que isso é prerrogativa constitucional da Procuradoria-Geral da República, as futuras denúncias seriam analisadas sempre pelas turmas. E assim o fizemos. Eu repito, só nos casos relacionados ao dia 8 de janeiro, aos crimes relacionados ao dia 8 de janeiro, já fizemos 168 vezes. Ou seja, o tratamento é igualitário a todos os acusados, a todos os denunciados. Não se justifica nenhum tratamento diferenciado em relação a esse ou aquele acusado, a esse ou aquele denunciado. Até porque, como salientei, nas primeiras 3 ações penais que fixaram a competência do Supremo Tribunal Federal, as ações penais 1060, 1502 e 1183, fixei que a responsabilização legal de todos os autores e partícipes de inúmeros crimes atentatórios ao Estado Democrático de Direito que culminaram com as condutas golpistas do dia 8 de janeiro de 2023, deve ser realizado com absoluto respeito aos princípios do devido processo legal e do juiz natural, sem qualquer distinção. E salientei ainda a época, acompanhado pela ampla maioria do plenário, sem qualquer distinção entre servidores públicos civis ou militares. E isso porque as garantias fundamentais aos princípios do devido processo legal e do juiz natural, diferentemente do que ocorria nas constituições anteriores, essas garantias foram incorporadas no texto constitucional. O que diz o princípio do juiz natural? Que todos têm o direito de serem processados e julgados pelo juiz cujas regras
prévias de distribuição determina. Quais as regras prévias de distribuição em relação a essa denúncia? As regras prévias de definição de competência são aquelas fixadas pela alteração regimental realizada em 18 de dezembro de 2023, que alterou o artigo 9º, inciso 1º, letra L, do nosso regimento interno, fixando as turmas. Qualquer tratamento diferenciado ao presente caso seria um tratamento diferenciado em relação a 168 processos de julgamento já realizados, somente no caso do dia 8. E por que digo isso somente no caso do dia 8? Porque, presidente, as turmas já vem analisando e em preliminares refutando isso em outros casos. Nós mesmos aqui, a primeira turma, além desses 168 casos, nós afastamos a preliminar de incompetência da turma. Em casos importantes, também afastamos a preliminar em relação ao caso, todos se recordam, da deputada federal Carla Zambelli, a PET 11626, onde recebemos a denúncia dia 29/5 de 2024, do deputado federal Domingos Brazão, inquérito 4954, que recebemos em 21/6 de 2024, a queixa-crime em relação ao senador Sérgio Moro, na verdade, a denúncia em relação ao senador Sérgio Moro, recebemos 6/9 de 2024, recentemente, de relatoria de Vossa Excelência, também recebemos a denúncia em relação aos deputados federais Josimar Cunha Rodrigues, Gil Denemir de Lima Souza e João Bosco Costa, agora, dia 18/3 de 2025. Da mesma forma, a segunda turma. A segunda turma afasta essa alegação de incompetência da turma, que seria o plenário, e o fez também recentemente, no dia 17/9 de 2024, ao receber denúncia e aplicar a emenda regimental 59 em relação ao deputado federal João Carlos Paulilo Bacelar Filho. Então, presidente, de um lado, em 1.494 ações, reafirmamos que é competência do Supremo Tribunal Federal e não da primeira instância. De outro lado, desde 18 de dezembro de 2023, tanto a primeira quanto a segunda turmas vem reafirmando em vários casos, e nós aqui, somente nos casos do dia 8, 168 recebimentos de denúncia, fora outros casos que eu acabei de citar, competência das turmas. Competência, não há dúvida sobre a competência das turmas. Em relação ao Supremo, presidente, nem haveria necessidade, eu vou citar aqui só como um complemento, nem haveria necessidade de invocar a recente questão de ordem julgada no inquérito 4787, da contemporaneidade fato-mandato, algo que existia aqui no Supremo por décadas, depois foi alterado e retornou. No momento que se pratica o crime imputado pela Procuradoria-Geral da República, se o denunciado exercia um determinado mandato que tinha foro, prerrogativa de foro, mesmo que ele venha a perder esse mandato, ou se encerre esse mandato, a sequência. O que vale é aquele momento, a contemporaneidade, a perpetuação, a perpetuatio jurisdicionis, o que poderia, inclusive, ser aplicado ao presente caso, porque os denunciados Anderson Gustavo Torres, Augusto Heleno Ribeira Pereira, Jair Messias Bolsonaro e Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira exerciam cargos que tinham prerrogativa de foro. Mas, repito, não há nem necessidade da análise dessa questão de ordem, porque nos casos referentes ao dia 8 de janeiro, em 1.494 ações, nós já confirmamos a competência da turma. E a partir da emenda regimental, em quase 200, somando 168 casos do dia 8 com outras denúncias recebidas, em quase 200 de denúncias, também confirmamos que agora é competência em regra, competência da turma. Aqui, presidente, também gostaria de salientar
que, em relação às defesas de Jair Messias Bolsonaro e Walter Souza Braga Neto, essa questão, inclusive, estaria preclusa, porque ambas as defesas, em relação à arguição de incompetência dessa primeira turma, pois ambas as defesas já interpuseram agravos regimentais após a alteração regimental, interpuseram agravos regimentais contra decisões desse ministro relator, e todos os agravos regimentais foram julgados pela turma. Em nenhum momento, corretamente, em nenhum momento houve impugnação da competência da turma. Mas, aqui, em atenção a todas as defesas, eu reiterei todos esses argumentos para evitar que paire qualquer dúvida sobre a competência do Supremo Tribunal Federal e, especificamente, em relação à competência da turma. Mas ainda há dois argumentos que são levantados aqui em relação a essa competência. Um argumento em relação à defesa de Anderson Gustavo Torres, alegando algo também que já é pacificado, não só no Brasil, mas no direito comparado, alegando que atribuir o julgamento, seja a turma, seja o plenário, seria suprimir o princípio constitucional do duplo grau de jurisdição. E isso seria afrontar a Constituição Federal. A Constituição, e é importante que isso se diga, a Constituição não prevê, em momento algum, o princípio do duplo grau de jurisdição. A Constituição prevê o princípio do devido processo legal, e a Constituição indica que a regra é que haja um duplo grau. E isso indica lá no artigo 92, porque prevê juiz de direito e Tribunal de Justiça, juiz federal e Tribunal Regional Federal, juiz do trabalho e Tribunal Regional do Trabalho. Mas, em todos os casos onde há previsão de prerrogativa de foro, como o órgão é colegiado, isso é importante também salientar, é que a ideia do duplo grau de jurisdição é que permita uma revisão de uma decisão monocrática por um órgão colegiado. Nas hipóteses de prerrogativa de foro, quando o órgão já é colegiado, não existe, não se aplica o duplo grau de jurisdição, porque o órgão já é colegiado. Isso não é só, presidente, colegas, isso não é só no Brasil. O professor Canotilho aponta que é idêntica à previsão, no caso de Portugal, quando há essa prerrogativa, também no caso do direito alemão, quando há uma excepcional prerrogativa no Tribunal Constitucional Federal alemão. E o Supremo Tribunal Federal já pacificou essa questão de algum tempo. Lá atrás, num acórdão de relatoria do ministro Sepúlveda Pertence, e agora, recentemente também, presidente, e muito recentemente, dia 6 de dezembro de 2024, 6 de dezembro do ano passado, um acórdão de relatoria de Vossa Excelência, ministro Cristiano Zanin, no ARI 133-0427, onde Vossa Excelência reafirma essa jurisprudência do Supremo Tribunal, essa jurisprudência da inexistência de ferimento a qualquer devido processo legal ou a duplo grau de jurisdição, quando haja prerrogativa de foro. Diz Vossa Excelência no acórdão que foi julgado de forma unânime por essa primeira turma. Abre aspas, não há, no caso concreto, ofensa à Constituição ou ao Pacto de São José da Costa Rica, uma vez que, em razão de disposições constitucionais e legais expressas que lhes impõem, por prerrogativa de função, o julgamento ocorreu no Superior Tribunal de Justiça, e assim afasta a possibilidade de um duplo grau de jurisdição que se pedia no Supremo Tribunal Federal. Então, presidente, afasto também essa alegação de incompetência do Supremo Tribunal Federal pelo fato de não possibilitar um duplo grau de jurisdição. E, por fim, também, presidente, afasto aqui uma última argumentação da defesa do denunciado Jair Messias Bolsonaro, que foi reiterado aqui na sustentação oral do advogado Celso Vilardi,
sobre o argumento de que a competência seria do plenário em razão do denunciado ter exercido o cargo de presidente da República Federativa do Brasil à época dos fatos narrados. Então, o doutor Celso Vilardi argumenta subsidiariamente que, uma vez fixada a competência do Supremo, como à época ele era presidente, um dos denunciados, Jair Messias Bolsonaro, era presidente da República, deveria se manter o foro. Seria a exceção que o nosso regimento interno, no artigo 5º, estabelece. Presidente dos poderes, e aqui especificamente o chefe do Poder Executivo, ele deve ser processado e julgado no plenário. E por que isso? Há uma justificativa, obviamente, para a aprovação dessa regra regimental. Há uma motivação para isso. No tocante ao Poder Executivo, a expressa e excepcional, porque é uma exceção. Inclusive, mantivemos essa exceção na alteração regimental. Essa expressa e excepcional previsão de que a competência é do plenário para o chefe do Poder Executivo fundamenta-se na existência de um regime jurídico constitucional diferenciado a quem está exercendo a chefia de Estado e de governo. É uma previsão que decorre principalmente do artigo 86, parágrafo 1º, inciso 1º da Constituição. O que prevê o artigo 86, parágrafo 1º, inciso 1 da Constituição Federal? Que no caso de recebimento da denúncia pelo Supremo Tribunal Federal, o presidente da República ficará afastado do seu cargo, do exercício do seu cargo, por até 180 dias. Em virtude dessa sanção preliminar, o afastamento do cargo do presidente da República por até 180 dias, com o recebimento da denúncia pelo Supremo Tribunal Federal, o Supremo Tribunal Federal entende que, excepcionalmente, no caso de denúncia contra o presidente da República em exercício, é o plenário que é o órgão competente. Até porque, presidente, colegas, há também uma outra previsão. O Supremo Tribunal Federal só pode analisar a denúncia em face de um presidente da República se a Câmara dos Deputados autorizar por 2/3. Ora, um ex-presidente da República precisa, para que o Supremo analise o oferecimento da denúncia pelo Procurador-Geral da República, precisa de autorização de 2/3 da Câmara? Não. Essa previsão de 2/3 e essa previsão do julgamento pelo plenário é exatamente para garantir um obstáculo maior para que o presidente da República eventualmente seja afastado do seu cargo por 180 dias. Quem é ex-presidente, obviamente, não pode ser afastado de algo que não exerce mais. Consequentemente, as razões da exceção do artigo 5º do nosso regimento interno, no seu inciso 1º, não se aplicam ao ex-presidente. Diante dessas alegações, presidente, pontuando cada uma delas, afasto ambas as preliminares, incompetência do Supremo e a incompetência, no caso de reconhecimento da competência do Supremo Tribunal Federal, afasto a alegação de incompetência desta primeira turma, mantendo o julgamento nessa primeira turma. Eu voto, presidente. Fique informado de todas as notícias da sua cidade, região, Brasil e mundo, acessando o site do canal NBS. Notícia, informação, entretenimento e prestação de serviço. www.canalnbs.com.br. Não perca nenhuma notícia. Siga-nos pelo canal do WhatsApp e nos acompanhe também pelas mídias sociais. Canal NBS. Você se vê por aqui.